Bem-vindo ao podcast do Fé Inteligente. Hoje a gente está começando esse projeto, um projeto onde vai falar de empreendedorismo e também fé, onde o encontro desses dois constrói um propósito sólido. Meu nome é Giovanni Moraes e nesse podcast, nesse programa, nesse projeto que nós estamos iniciando, eu vou estar sempre recebendo aqui pessoas que construíram o seu caminho no empreendedorismo com muita fé, transformando o seu propósito em um negócio, alcançando pessoas e prosperando. E hoje, para começar, eu tenho o prazer de estar recebendo um grande amigo aqui, que vai se apresentar aqui para a gente. Muito bom. Antes de dar início, dizer para vocês seguirem aqui, a gente no canal, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, que nas próximas semanas aí a gente vai ter bastante conteúdo muito legal, que eu tenho certeza que vai edificar muito vocês aí, tanto para dar o start ou para estar fortificando o negócio de vocês e também para encontrar um pouco essa fé dentro da gente, que sem fé a gente não consegue construir nada. Exato. Então, meu amigo, para quem não te conhece... Prazerzaço, irmão. Obrigado pelo convite aí. Quem é você? Fala pra gente. Eu sou o Cris, para quem não me conhece, Cris Berger. Trabalho com internet há 8 anos aproximadamente. Já fui garçom auxiliar de limpeza em São Paulo. Comecei a empreender com 15 para 16 anos. E eu sou esse cara, sou um cara simples, um cara que mudou de vida empreendendo. E eu vou compartilhar um pouco com vocês, talvez um pouco da minha experiência, aquilo que eu sei, o que me fez chegar até aqui. E principalmente a gente falar um pouquinho também sobre fé, né? Que eu acho que quem está assistindo, se não se fortalecer, não buscar mergulhar nesse pilar, não consegue grandes feitos. Então, estou aqui para isso. É isso aí, cara. Eu gosto muito do Cris, então eu sou suspeito para falar da história dele. Tamo junto, irmão. Tenho ele como Obrigado. amigo, uma pessoa que eu admiro muito, não só como pessoa, mas esse mundo do empreendedorismo, né? Tamo junto. Em resumo, cara, o que eu dei uma introdução assim rápida, né? Mas você pode fazer perguntas que eu acho que flui até mais facilmente. Um caminho aqui, né? Pra gente ir desbravando aí a tua história. Mas um pouco da tua história, do teu negócio. O que tu faz? Como que tu começou a fazer? Perfeito. Onde que você está hoje dentro da tua parte profissional? Onde que você se destaca? Onde que você trabalha? O que você impacta? Maravilha. Tudo começa em... Eu sou catarinense, né? Nasci no Oeste, né? Cidade chamada Maravilha, por isso que eu sou maravilhoso, é óbvio. Com 1 ano de idade eu fui pro Tocantins, morei 10 anos em Palmas. E lá em Palmas fiquei de ambiente, hein? Oeste de Santa Catarina. Não, total. Pro Tocantins. Pro Tocantins, 40 graus, irmão, na sombra. Ovo no asfalto, você joga o ovo, esquece. Frita. E aí morei lá 10 anos. Meus pais fizeram a vida deles lá. Graças a Deus, assim, eu venho de uma família que, meus pais sempre trabalharam duro, né? Sempre se esforçaram bastante e nunca me faltou nada dentro de casa. Só que eu comecei a trabalhar cedo. Cheguei em São Paulo, passando aí do Tocantins já, fui para São Paulo. E por que vocês saíram aqui do Oeste de Santa Catarina? A gente saiu do Oeste e oportunidade de trabalho pro meu pai, né? Meu pai, pra minha mãe. Então eles eram muito novos na época, foram pro Tocantins, receberam uma proposta lá e foram para lá. A gente começou a vida lá. E aí, resumidamente, eu saí de lá com 10 anos. E aí, com 10 anos, nessa fase aí, meus pais tinham se separado na época. E depois disso, acabou que meu pai ficou no Sul, ficou aqui em Santa Catarina. E minha mãe foi para São Paulo. Aí, curiosidade, né? Eu, desde pequeno, tinha o sonho de ser jogador, de ser artista de alguma forma, mexer com música, sei lá. Porque meu pai sempre incentivou a gente na música desde pequeno. O sonho de 90% dos brasileiros é de futebol ser jogador de futebol, né? Se você tem esse sonho também, deixe aqui nos comentários aqui do podcast. Mas foi algo que aconteceu comigo também. Eu sempre sonhei com coisas grandes. E na época meu irmão tinha passado, fez um teste no Corinthians e passou. Legal. E aí acabou que ele incentivou para todo mundo ir para São Paulo. O jogador ali, então, era teu irmão, né? Meu irmão mais velho, não o gêmeo. E aí ele incentivou, a gente também acabou seguindo um pouco ali, fiquei algum tempinho jogando, só que aí eu decidi começar a trabalhar nesse meio tempo também.
Então, no meu bairro, já estava em São Paulo, o primeiro trabalho foi numa casa de carne, com 15 anos. Eu precisava começar a ajudar em casa, porque minha mãe estava sozinha com a gente lá, meu pai aqui no sul também trabalhando, e eu queria ter minhas coisas, queria começar a poder proporcionar outras coisas, porque eu nunca fui um cara acomodado. Eu sempre falei, pô, vou começar desde cedo, porque eu consigo ajudar, então sempre tive essa mentalidade. E mesmo com a tua família tendo condições ali, o que não é demérito, né? Às vezes as pessoas colocam um demérito em quem tem o apoio da família. Eu acho que é mérito da família, né? Se eu puder... Porque eles construíram, né? Se eu puder ajudar os meus filhos, cara, poder dar um adianto pra eles, obviamente, sempre de uma forma muito didática, eu vou dar, cara. Então não é demérito de ninguém. Não é. Ao contrário, muita gente começa estruturado e perde tudo, né? E mesmo assim, tu começou a trabalhar... Exato. Inclusive, eu honro meus pais aqui nesse podcast, honro meu pai e minha mãe, porque eles começaram muito, muito jovens, né? E se eu tô aqui é graças a eles também. Só que eu comecei a minha jornada com 15 anos empreendendo. Então, como que eu comecei a empreender? Curiosidade, eu comecei nessa casa de carne, no meu bairro, fui pedir um emprego, comecei aos finais de semana. E eu falo empreender por quê? Porque eu comecei a empreender ali, trabalhando para outra pessoa. Já tinha a visão de empreendedor. Tinha a visão que eu não ia ficar ali. Eu comecei a ajudar, tinha a visão de tipo, cara, eu vou chegar em qualquer lugar e eu vou fazer melhor que os caras. Seja limpar um chão, servir. Eu tirava espeto de frango da máquina e limpava aquilo. Sempre e com excelência, tudo, né? Excelência, assim, dando sangue. Eu ganhava R$60 por final de semana. Loucura isso. Hoje, pensando no valor da moeda hoje, R$60 por semana é um valor... Não, pra tipo nada, assim, pra nada, não serve pra nada. E aí, literalmente, nesse meio tempo, eu aprendi bastante, né? Fiquei um tempo ali como garçom, servi no restaurante, limpava chão, então fazia um pouco de tudo. E aí foi uma fase que eu aprendi bastante. Passado um tempo, eu comecei a empreender na internet. Como que isso aconteceu? Eu conheci através de algum... Na verdade, não foram alguns amigos, foi um amigo que criou um negócio pelo Instagram. Ele criou uma loja online e ele vendia produto importado, iPhone e tal. Aí um dia eu cheguei nele, me arruma esse fornecedor, porque se eu conseguir eu vou fazer o mesmo. E aí ele me passou um fornecedor. Naquela época não era tão disseminado, né? Não era. Tem esse alcance na internet, né? De 2015 para 2016. Eu vi que tava dando certo para ele. Sim. Ela pegou bem o hype da onda ali. Exato. E assim, foi uma fase que eu ainda era garçom e eu fazia isso como um extra. Só que acreditando que talvez viraria. Exato, o principal. Porque eu vi que tava dando certo para ele. Aí o que eu fiz? Criei meu Instagram com um nomezinho. O nome da loja, Elance Store. Tá ativo o Instagram, pode seguir lá. Não é o perfil daquela época, é um novo. Ainda tá ativo, ainda trabalha? Ainda vende? Não vende, mas tá lá. De recordação, assim, né? É um quadro de memórias. Exato. E aí eu comecei nessa época seguindo basicamente o que ele tava fazendo. Como que eu comecei? Eu pegava tinha fornecedor, pegava o produto, só que eu não comprava com a minha grana. Eu comprava basicamente com o dinheiro do cliente. Sim, ele então, comprava, eu não tinha recurso, aí comprava para poder enviar. Exato. Eu tinha um giro... É um dropshipping. Basicamente. Só que eu tinha ali o estoque muito próximo, né? Uhum. Não era algo de outro país e tal. E aí, resumindo a história, eu comecei a vender para amigos, vendi para amigos, e aí basicamente não tinha mais amigos para vender, né? Comecei assim, eu vi que dava certo só vendendo para amigo. Os caras começaram a confiar, o pessoal começou a seguir no Instagram, compartilhar. Era mais fácil de tu alcançar esses caras, né? Mais fácil. Mais fácil. Tinha troca, eu fazia isso no tempo livre. O que aconteceu? Esse meu amigo que estava com a loja dele começou a fechar parceria com famosos, influenciadores, famosos, artistas, jogadores. E eu falei, como ele tá fazendo isso, cara? Ele tem networking, ele tem dinheiro. O que eu vou fazer? Quero sentar nessa mesa também, pô. Quero sentar nessa mesa. Eu vou fazer o quê? Não tenho network, não tenho grana. Só que eu tenho a loja, eu consigo chamar pelo Instagram da loja. Dito e feito. Teve um dia que eu tomei coragem e mandei mensagem para vários artistas. O primeiro que me respondeu foi um cantor de sertanejo, estava estourado na época. Israel Novaes, inclusive. Ele me respondeu. Marquei um encontro uma semana depois, que ele tinha um show no Villa Country, em São Paulo. Fui até o hotel,
conheci ele pessoalmente, entreguei o produto que ele queria e ali começou uma parceria. Então, aquele start com aquele famoso naquele momento começou a virar uma chave pra mim. Que eu comecei a entender, pô, se um famoso pegar meu produto, postar, divulgar minha loja... Alcançar gente pra caramba. O Brasil todo, ele tava estourado na época. E aí eu falei, acertei na veia, é isso aqui. Aí virou uma chave, eu falei, pô, preciso viver dessa parada. E aí foi o que eu fiz, comecei a focar, passou poucas semanas... O ciclo de amizade dele começou a reconhecer também a loja. Então eu cheguei em jogadores. Ia chegar um ponto cheguei em outros artistas. O pessoal, eles iriam te procurar, né? Exato. Por ver o teu produto de qualidade com o cara conhecido. Exato. Passava muita credibilidade. O cara tava no Instagram da loja, né? E aí não só a amizade dele, a rede de relacionamento dele, mas outras pessoas que estavam conhecendo a marca começaram a se identificar. E aí foi dali que eu comecei a crescer nesse negócio. Fiquei 3 anos vendendo esses produtos pelo Instagram. Atendi vários jogadores. Inclusive, curiosidade, um garotinho que hoje está no Real Madrid, o Vini Júnior, foi nosso cliente também. Sério, cara? Ele estava na base do Flamengo. E aí eu falei, caraca, olha isso. Tá, mas aí a açougue já era. Nesse momento aí. O açougue já era. A casa de carne já era. Nessa época eu já tinha largado. Eu comecei conciliando. Sim. Mas aí eu vi que tava dando mais retorno. Aí eu tinha parado, né? Parei e falei, vou focar no que mais tá dando retorno. Óbvio, né? E aí foi o que eu fiz. Comecei a focar. Comecei a vender para todo o Brasil. Então eu ia até o fornecedor. Andava de trem metrô em São Paulo. Fazia toda a correria sozinho ali. Passava perigo, fazia correio. Enquanto isso, com o celular no bolso, atendendo cliente, fechando venda. Sim. Loucura, irmão. Tudo legal, sozinho. E é legal porque era uma época em que a internet não é tão disseminada, né? Exato. Hoje é comum alguém executando uma venda, atendendo o cliente. Exato. Né, sentado no carro, no ônibus, na praça. Nesse tempo era algo muito... Era muito disruptivo, né? Tu começou algo muito disruptivo. Comecei, tanto que amigos pessoais não entendiam, cara. Tipo assim, o que esse cara tá... Que tá arrumando o quê? É essa, velho? Que parada é essa? Assim, tinha gente que tirava onda também. Óbvio, né? Aí assim, a galera começou a me ver, tipo, em show, começou a me ver em outros lugares. Pô, o Cris tá crescendo lá. E eu sempre falei, cara, vai dar certo. Eu vou conseguir. Sozinho, irmão. Sozinho. E aí Deus foi abençoando, assim, abrindo as portas. Comecei a atender jogadores, artistas, e aí o negócio foi virando. O ticket, né? Comecei a subir o ticket também. E aí eu fui vendo o negócio ficando mais sólido. Só que aí entra um ponto que eu comecei a ficar um pouco cansado, que era a questão de ter que fazer tudo sozinho e acabar que eu não via muita escala nisso, por mais que eu tava tendo um bom retorno. Que é ter que enviar todo dia produto no correio, ter que fazer toda essa correria. Existia um trabalho braçal por trás disso, né? Exato, sendo que, na época, o meu irmão gêmeo, o William, ele estava estudando sobre o mercado digital, mercado de infoproduto, mercado de afiliados. E ele mandava os resultados dele. Ele morava em Chapecó na época. E falava, Cris, tá dando certo, eu sei que você tá com a loja aí, mas eu tô fazendo aqui, tá dando certo. E eu, legal, mano. Só que eu não ia. Não navegava. Não vou navegar lá. Ia. Até que teve um dia que ele fez uma parceria com uma influenciadora, vendeu um produto digital que ele era afiliado. Ele fez 20 mil em uma semana. Aí eu falei, como assim? O cara dentro da casa dele. Só tá de sacanagem, eu tendo que fazer correio, tudo. Passar risco na rua. E também era uma época que estava no início esse lance de ser filiado, né? Tava no início aqui no Brasil. Ninguém sabia o que era isso direito, cara. Assustava as pessoas. A maioria, tipo, é golpe ou sei lá. É pirâmide. Funciona, a maioria. E era um negócio já sólido na época, assim, tipo, sim, que funcionava super bem. Ainda funciona, né? Ainda funciona, exato. E mostrou o resultado. Ele me mostrou o resultado. Eu decidi, tipo, dar um apoio pra ele. Falei, cara, vamos fazer uma parceria. Eu tô um pouco cansado de fazer correio, fazer tudo. Por mais que eu tinha resultado com aquilo. Sim, mas era um trabalho braçal grande, né? Eu acreditava já em algo que me levaria pra um outro nível. Tipo, ter mais liberdade, viajar, fazer de qualquer lugar. Liberdade geográfica, né? Tudo, exato. Eu buscava essa liberdade, né? E aí eu vi essa oportunidade de vender produto digital como um meio pra chegar nessa liberdade que eu queria. E ele tava já vivendo essa experiência. Uhum. E eu falei, cara, eu vou juntar minha experiência, que eu sei vender no Instagram. Tava vendendo pra artista, pra pessoas, assim, no Brasil todo. Pelo Instagram, sozinho. Instagram e WhatsApp. Eu vou juntar o que eu sei e você junta o que você sabe
de venda de produto digital. Juntamos ali, tive uma experiência vendendo como afiliado também, e aí a gente lançou o primeiro infoproduto em 2018. 2018. Então, o primeiro infoproduto em 2018, e de lá pra cá é história, assim. Essa é a história. Que legal, a gente fez um barulho gigantesco e foi um mercado que mudou minha vida, cara. Hoje vocês dois continuam nesse meio de mercado? Cara, eu não vou falar 100% mercado de afiliado. Só que sim, nesses 8 anos a gente vive 100% do mercado digital. A gente passou por algumas vertentes, seja vendendo produto físico, até um infoproduto, que foi o que a gente mais vendeu. Mas hoje a gente se encontra vendendo produto de educação ou produto físico. Dentro do meio hoje digital. Eu tenho marcas também, exato. E os teus pais já eram empreendedores? Não. E o que tu acha que te deu esse start? O que motivou vocês a empreender? Quem não vem de família empreendedora? Cara, o que me motivou a empreender foi fome. Fome de querer mais, né? Curiosidade. Porque normalmente eu também tive pais que não foram empreendedores, né? Uhum. Então eles trazem... E eu digo que existe uma coisa geracional, né? Porque nós somos criados por pais que foram criados por pais que vieram ou da guerra ou da Revolução Industrial por conta da idade e tudo mais. Exato. Então eles nos prepararam para ter diplomas, trabalharmos e termos segurança, porque foi o que eles aprenderam dos pais dele, né? Exato. E quem não vem desse berço, como que dá o gatilho para querer empreender, cara? O gatilho, a coragem? Cara, foi muito louco porque para mim empreender foi acidente. Tipo assim... Um acidente? Foi acidente porque eu nunca falei de pequeno, quero ser um empresário. Nunca passou pela minha cabeça. Aconteceu como uma necessidade de, tipo, crescer de alguma forma, porque jogador não deu. Tentei na música também, que eu não contei, mas a gente teve grupo de pagode em São Paulo. Cantei na noite com meu irmão mais velho também, tinha uma dupla de sertanejo. E... Tem história, hein, cara? Então, a gente tentou de tudo, assim, um pouco. Loucura. Mas, cara, foi empreendendo que eu vi uma oportunidade. Porque na época eu era garçom, como eu falei. Sim. E aí, empreendendo ali, eu falei, pô, dá certo viver de internet, então vou criar um negócio nisso aqui. Porque eu vi, quando você vê, irmão, esquece. Tu viu o resultado? Eu vi o resultado. E aí eu falei, eu vou criar um projeto que eu consiga escalar essas vendas na internet. E aí de lá pra cá a gente lançou vários infoprodutos. A gente ensinou muitas pessoas, teve mais de 60 mil alunos no Brasil. Aluno internacional no mundo também, Japão, Europa, Estados Unidos. Mas essa visão de escala, cara, é o que divide águas, tá? Porque tem muita gente que cria projetos muito bons, mas não tem a visão de escala. Não tem escala. Chega uma hora que a tua mão de obra já não consegue entregar, tu não consegue crescer. Você se limita. Ou tu vai estagnar, Exato. tu vai cansar. Exato. Eu digo isso por experiência própria, de não ter essa visão de escalonamento, né, do negócio. Então é bem legal ouvir de alguém que não vem de berço empreendedor, que tinha uma visão de escala, cara. Exato. Isso é além do disruptivo. Cara, e curiosidade, porque assim, eu venho de um lar que eu sou muito grato, eu amo meus pais, só que a realidade é que meus pais na minha infância brigavam muito, cara, por, sei lá, problemas financeiros e tal. E dentro de mim foi construindo um negócio no meu coração que eu falei, cara, eu vou ficar rico. Vou ficar rico, seja como jogador, músico, sei lá o que vai acontecer, eu vou ficar rico e não vou passar por essas coisas assim, sabe? Briga ou qualquer coisa, dificuldade. É porque eu acho que um dos principais gatilhos até de separação, né, cara, assim, de familiar é o dinheiro, né? Ele acaba sendo um balizador, Demais. Eu digo assim, hoje, quando a gente conhece Jesus, né, conhece Deus, segue a sua palavra, a gente alinha melhor as prioridades. Antes disso, cara, o dinheiro ele é o balizador da nossa vida. Exato. E isso é um problema mundial, assim, do ser humano, né, cara? E é triste, né? Triste. E a gente que cresce, a gente esquece que os nossos pais, eles foram crianças e adolescentes que nem a gente. Que tiveram os mesmos traumas que a gente vivenciaram. A gente esquece, né? Exato. Eles passaram por isso. E o dinheiro é o balizador de muito relacionamento, cara. Muito demais. Então, eu entendi isso, vim entender isso agora um pouco mais maduro. Mais velho, porque daí o cara vem com maturidade, né? Então eu acho que total. quando o cara se aproxima dos 30 anos, que cria uma maturidade ali, a gente vê o quão é importante a gente ter uma estabilidade financeira, cara. Sim. Um direcionamento, né? Demais. Realmente é um motivador, né? Muito. É um gatilho motivador. Muito. E assim, quando eu comecei a ter meus próprios resultados, mesmo novo, né? Que eu comecei a empreender cedo, eu comecei a ter esse resultado, comecei a mostrar pra minha família.
No início eu não tinha respeito. E eles, mas depois... eles meio incrédulos, né? Nesse Cara, tipo de mercado, pô, vai trabalhar, filho. Exato. Sempre tinha uma conversa assim, por mais que meu pai e minha mãe me apoiavam, inclusive eu agradeço porque eles nunca foram assim, pô, vou... não te travaram. Não me travaram de nada, assim, tipo... Mas também eu fiz tudo sozinho, né, cara? Nunca tive, tipo... Vai lá que eu vou te dar tal coisa pra você fazer. Ou vai lá porque você tem um carrinho, eu vou te dar um carrinho, eu vou te dar uma... Nunca tive isso. A gente não te trava, mas também não vamos fazer por você, né? Tem uma gíria, que se você é um cara da startup, tem uma gíria que eles usam, que é um termo, bootstrap. Bootstrap. Que é você criar do zero, sem recurso próprio. Esse é o mantra da startup, né? É o que define a startup. Exatamente. E eu sou esse cara, irmão. Se eu tô aqui hoje, eu criei do zero. Primeiramente, hoje eu tenho a convicção que Deus abriu as portas para que eu estivesse aqui. Só que não tinha um recurso próprio. Tá aqui, ó, você tem 10 mil. Gera o recurso, gera o produto, gera a venda, eu tive entrega. que fazer do zero. que zero foi esse, Cris? Os meus R$700 como garçom. Dali que eu fiz o negócio acontecer. Eu não costumo compartilhar, eu já fiz mais de 10 milhões na internet nesses 8 anos. E hoje eu faço questão de falar para as pessoas essa oportunidade, porque, cara, a internet, ela pode mudar a tua vida. E com o teu resultado, tu vai quebrar alguns paradigmas ou melhor, vários paradigmas de algumas pessoas. Eu sou uma dessas, a gente estava conversando ali fora, e eu falando, cara, existe um pré-conceito de mim, que vem de startup, com tecnologia, né, com rede social, com expansão, com alcance, e eu tenho um preconceito com o TikTok. Exato. E eu tenho certeza que muita hoje gente ele vai quebrar esse preconceito aqui, porque eu tava falando dos números para ele, depois vou compartilhar um pouco mais. Você que tá assistindo, talvez, cara, o TikTok é a rede social desde o ano passado que é a mais democrática no mundo. E que mais vende, né? Ela subiu... Por que mais democrático? Porque você não precisa ter audiência para começar, você não precisa ser famoso para começar. E ela vai entregar teus vídeos como se fosse do Whindersson, por exemplo. Você consegue viralizar e crescer. Me comprometendo aqui agora, TikTok. Fé inteligente, 360 no TikTok. Vocês vão ver esse cara viralizando. Já vou virar um TikToker aí, né, cara? Imagina. Vai sim. Top demais. Cara, eu tenho uma pergunta que eu queria muito te fazer. Manda. E eu acho que ela traz respostas para muitas pessoas também. Manda. Que é algum erro que tu errou, né, cara? Vai dizer que tu não errou nenhuma vez ali. Se eu tô aqui é pelos meus erros. E algum erro, cara, que realmente, assim, foi um grande aprendizado pra ti. Que tu conseguiu converter ele num aprendizado e que hoje é uma métrica, um parâmetro. Tipo, cara, esse erro pra mim foi o que eu aprendi, algo que me fez estar aqui hoje. Tem algo que te vem em mente? Se você tá assistindo esse podcast agora e falar pra ti também, o principal erro que eu cometi foi demorar pra me conectar com as pessoas. Demorar pra abrir minha boca e pra me posicionar. Porque, posicionamento. Eu sempre fui um cara muito tímido, né? Porque eu nunca tive dentro de casa esse incentivo. Pô, vai lá ou se comunica. Eu nunca fui treinado pra isso. Acho que tem muitas pessoas que passam por traumas e elas acabam ficando mais tímidas. E eu sempre fui esse cara. Só que aí com o resultado, você vai vendo que se você se soltar mais, se você meter mais a cara, você consegue chegar em outros níveis. Foi o que eu comecei a ver. Então eu consigo concluir nessa resposta para ti que foi a falta de posicionamento. Foi o meu principal erro. Então, por exemplo, vamos supor que há 8 anos atrás eu tinha te conhecido, sei que você tem resultado, só que eu tenho a insegurança, não me posiciono para te fazer uma pergunta. Giovanni, como que tu faz? Me mostra como tu faz, deixa eu aprender. Então, às vezes eu tinha a oportunidade de estar com pessoas muito boas e às vezes não me posicionava ou não... Então, esse erro me custou caro. Sabe que na palavra também fala sobre isso, né? Sobre os tímidos, né? Os tímidos não herdarão o reino do céu. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Perfeito. Porque Deus também nos cobra posicionamento. Tem coisa que não é culpa do céu. Exato. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Depois que virou essa chave, eu comecei a me posicionar, aí que o resultado começou a vir. Então, eu tô aqui hoje porque eu mudei essa mentalidade. Essa chavinha virou, comecei a me posicionar mais, comecei a frequentar mais eventos, investir em conhecimento. Levantar a mão, né? Se você tá assistindo isso aqui, coloque em primeiro lugar o conhecimento, cara. Você precisa investir em conhecimento. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Poder sentar em novas mesas, né? Perfeito. Tava numa pregação onde o pastor ele falou uma coisa que eu guardei também, cara, que o conhecimento te faz ter
as respostas certas. Perfeito. Então isso cria um embasamento para aquilo que você está vendendo, cara. Trazendo para o meio corporativo, se tu fala uma coisa com muita convicção, mesmo que não seja verdade, tu convence o público. Tem uma palestra, rapidamente vou colocar aqui esse trecho, que ele entra, o palestrante entra e acende um cigarro. E todo mundo, meu Deus, não, cigarro! Eu acho que eu vi isso aí, né? E aí ele apaga o cigarro rapidamente e fala, se fosse um chocolate, ninguém tinha falado nada. Tinha pedido um pedaço. Mas vocês sabiam que o chocolate ele mata 60% a mais no mundo do que o cigarro por ano? Todo mundo, vocês sabiam disso? Todo mundo, não sabia. Ele falou, pois é, mentira. Isso é que eu tô falando com tanta convicção aqui para vocês, com um posicionamento de líder aqui na palestra, que vocês acreditaram. Então tudo que tu colocar com convicção, cara, pode não ser a verdade pura. Total. A tua convicção é fazer com que as pessoas pelo menos questionem. Isso, exatamente. Eu acho isso sensacional, forte, né? Cara. Forte pra caramba isso aí, velho. Muito bom. Muito bom. Cara, trazendo agora para esse meio da parte da fé, né? Trouxe toda a tua execução, todo o teu crescimento, evolução, foi disruptivo, conheci o mundo, viajei. Qual é a influência da fé nos teus negócios? Total, 1000%. Quando que ela entrou? Quando que Jesus entrou dentro desse teu caminho? Cara, é muito louco, porque eu sempre sou muito grato quando eu trago Jesus pra minha história, olhando pra trás, conectando os pontos, eu vejo que o esporte ele foi responsável. O esporte foi responsável. O esporte e a música foi responsável por eu ter uma conexão com Deus que até então eu não conhecia, né? Porque eu venho de berço católico e tal. E aí, através do esporte, na época meu irmão estava jogando Corinthians, eu também jogava e tinha amigos ali em comum, seja do esporte ou da música, que nessa mesma época, como jogador ali que ele tava, que a gente estava tentando também, ali foi o primeiro grupo de pagode na música, em São Paulo. Esses nichos meio que se compõem, né? O jogador vive sempre, nesse ambiente. Exatamente, exatamente, foi aí que surgiu. Então o pagode veio dali, o grupinho e tal, a música. E aí, se você já jogou futebol, tá assistindo aqui, você sabe que isso acontece. Geralmente quem é do esporte ou da música, cara, busca a Deus de uma forma diferente, né? Porque a pessoa tem que ser resiliente, a pessoa precisa... Ali tu tá no risco, né? Tá no risco. Ali tu tá no risco. O jogador passa muita dificuldade, né? Meus irmãos passaram também jogando. Então, certo dia um amigo foi na nossa casa e ele frequentava uma igreja, cara. E aí a gente acabou sendo convidado, a gente foi e tocou a gente de uma forma diferente. Igreja evangélica ou... Era evangélica. Era evangélica. E até então nunca tinha pisado em uma igreja assim, evangélica. E eu sempre soube dentro de mim que tinha um negócio, sabe, velho? Faltava um... faltava um negócio. Só que eu tinha convicção que tinha algo maior também pra mim, nesse sentido, né? Pô, eu sei que eu sou especial de alguma forma, sabe? Eu acho que Deus tem um negócio a mais pra mim. E aí foi conectando quando eu comecei a buscar mais, quando eu tava nesse ambiente. Foi acontecendo essas coisas, né? Então foi através, te respondendo, foi através do esporte, assim. Pessoas que estavam ligadas ao futebol, ou à música. Pessoas desse ambiente que te convidaram pra dentro da igreja e ali tu sentiu que era o lugar. Exatamente. Tanto é que nessa primeira igreja que eu fui, passou poucos meses eu tava cantando coral, assim. Você vê, eu tava no grupo de pagode e depois o cara no coral da igreja. As pessoas do pagode te olhando, cara, que é isso, velho? Exatamente. Muito louco isso, velho. E aí aconteceu, Deus ele fala, né, com a gente. E aí começou a falar comigo de forma, assim, totalmente diferente, que eu nunca tinha sentido. E as coisas aconteciam na minha vida, livramento, e coisas tu que acha aconteciam. Que teve algum momento ali específico que foi a fé que te sustentou? Vários. Tipo, cara, se não fosse a fé naquele momento... Vários. Eu tinha desistido. Vários momentos. O primeiro momento foi quando eu caí de uma laje, tinha 10 anos, caí de uma laje de cabeça de 5 metros, era pra eu ter morrido. E aí a recuperação foi árdua, porque eu quebrei 2 braços. Nossa. Quase deu traumatismo. Então foi uma sequela bem grande. Mas assim. Já tinha contato com a palavra? Cara, não tinha contato, mas já familiar, falava de Deus, orava? Já tinha frequentado igreja, assim, né? Mas... nunca, não tinha tanta maturidade, mas eu sentia assim a presença de alguma forma, né? Então tudo começou dali, esse primeiro livramento, e depois vários outros, né? Então vários momentos. A tua parte com mais maturidade,
Tu te recorda de algum momento assim que tu fala, cara, o que me sustentou foi a fé. Um momento assim que poderia ter sido um divisor de águas, onde tu poderia ter desistido de tudo que tu construiu, e se não fosse a fé, tu não teria mantido. Já que a gente está falando aqui sobre fé inteligente, né? A gente aborda, nós somos empresários, empreendedores, e quem está assistindo também provavelmente, ou vai criar um negócio ainda. Eu vou linkar com algo que aconteceu comigo como empresário. Eu já estava na internet e foi... Você que é empresário sabe que, tipo, é altos e baixos. Um dia você tá lá em cima... Baixos, 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 altos. Baixos, 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 é mais altos. baixo do que alto. Isso. Então eu passei vários momentos assim, durante esses 8 anos. Quem vê fala, é só glória, Sim. cara, é só viagem, não sei o quê. Negativo. Só ver o resultado. Muito mais momentos baixos do que altos. Então, nesses momentos, os primeiros baixos que eu tive, o primeiro, quando eu lancei os primeiros produtos em 2018, a gente passou por problemas ali, tinha outros sócios na operação, e passou por problemas que, tipo, as vendas caíram. E as vendas caíram, aí você tinha 3 mil reais entrando na conta da empresa para dividir em 5 famílias. Como você divide 3 mil reais em 5 famílias? Como é que multiplica Faz isso? uma conta aí. Como é que Não multiplica? tem. E aí naquele momento foi a fé, assim, cara. E engraçado, foi o momento que eu mais estava sereno. Tipo, tava de boa, assim. Tipo, com pouco, Sim, com muito pouco. Nem sobrava pra nada, irmão. Queria ir pra igreja. tava em paz. E tava em paz pra caramba. Tava em paz. Hoje eu tenho essa maturidade Sim. pra trazer isso. Mas na época foi muito louco, assim. Nesse momento marcou muito. Marcou demais. E, cara, dentro do empreendedorismo a gente sabe que a gente passa por momentos em que a gente vai ter que sentar em algumas mesas que nem sempre todos que estão ali têm os mesmos valores e propósitos que a gente, né? Exato. Cara, é negócio, né? Negócio. Não vamos ser hipócritas aqui de falar que não acontece de sentar em mesas, de ter propostas, de ter algumas situações que tem que tomar uma decisão, às vezes, que vai contra os nossos valores. Perfeito. Tem que pesar esses dois, né? Na tua opinião, como equilibrar os valores cristãos nesse meio empresarial? Como é que tu faz para, cara, não posso desviar aquilo que eu acredito, né, nas doutrinas que eu sigo, que de novo, né, a fé inteligente, a gente chama de fé inteligente aqui, esse nosso encontro, Perfeito. porque a gente separa a fé religiosa, Inclusive, muito bom o nome, velho. a gente Parabéns. separa a fé religiosa da fé espiritual. E a Perfeito. gente sabe que a religião ela tem doutrinas, né? Exato. A gente acredita que seguir aquilo ali nos aproxima de ser aquilo que a gente almeja ser, né? Que no caso é Exato. ser Cristo, viver em Cristo. Exato. Como é que a gente, no teu ponto de vista, como é que a gente equilibra esses nossos valores cristãos nesse mundão de hoje, né? Numa mesa com empresários. Difícil, hein? É difícil. É uma resposta um pouco ampla. Mas se eu pudesse ser bem objetivo nessa resposta, identidade. Identidade e exemplo. Se você sabe quem você é, você vai externalizar isso. Então, se você senta numa mesa hoje com outras pessoas, você sabe quem você é, não importa se você tá com carro, se você tá sem carro, se você tá mal vestido, tá bem vestido, você sabe quem você é. E as pessoas, por mais que elas não te vejam da mesma forma, você não vai mudar por isso. Então as pessoas vão falar, pô, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Ele não mudou quando ele tava assim, ele tá lá embaixo, ele tá assim, tá lá em cima, tá assim. Então, identidade. E segundo ponto, o exemplo, mano. O exemplo não é sobre falar. É como você se comporta. Postura. Porque hoje, cara, infelizmente eu vejo no meio religioso, e eu deixo bem claro aqui, não tô nem aí quem não vai gostar. Eu odeio religião. Ponto. A palavra fala que, na verdade, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E a maioria das pessoas que se dizem, eu sou cristão, não cuidam dos órfãos e das viúvas. E aí? Cadê o posicionamento? Cadê o posicionamento? Fala, mas não faz. Prega, mas não executa. Prega, mas não executa. Então, assim, hoje em dia, nesse mundo religioso, existem muitas pessoas que eu sou o cara, eu sou o cara cheio da fé. Só que você vai ver a vida do cara, é podre. É. Então, assim, faça pelo exemplo, não pelo que você tá falando. O exemplo arrasta, o exemplo. Pegando esse teu gancho, Exemplo. né, cara? E virou moda, né? Todo mundo ser cristão agora, né, cara? Virou uma moda. E tem que ter um cuidado com isso. Nossa, Um cara. cuidado. Eu tenho uma amiga, né, que trabalha também na internet e tal, com lifestyle. E ela comentou pra mim, ela falou, nossa, você quer ver a quantidade de falsos cristãos que tem? É eu entrar num domingo no Instagram e
todo mundo com stories do culto, né? E durante a semana ninguém segue nada. Exato. E isso tem que tomar muito cuidado pra gente que quer seguir a palavra, separando, né, a fé religiosa da fé espiritual, pra gente não se influenciar por essas pessoas e por essas pessoas não nos afastarem da igreja, né? Exatamente. Porque por muito tempo eu me afastei da igreja por conta dessas pessoas. E tem que entender que a igreja é uma comunidade, né, cara? Eu vejo a igreja como uma comunidade. Vai ter pessoas boas, pessoas ruins, pessoas legais, pessoas que roubam, pessoas que cuidam dos outros. Exato. Por isso separar muito a fé religiosa Tem da que fé separar. espiritual. Tem que separar muito. Tem que separar. E tu falou um ponto que eu achei muito legal do posicionamento. A gente que é cristão, aonde a gente chega, as pessoas têm que saber que a gente é cristão, né? E eu também não gosto de religião. Eu abomino religião, cara. Exato. Mano, você falou uma parada que eu vou abrir um negócio no celular que eu fiz essa anotação hoje. Olha como Deus é, né? Trouxe a resposta. Sabe, quando acontece assim, é confirmação, né? Quando a gente tem uma ideia, pensa algo e depois é tocado nisso, é confirmação. Giovanni acabou de falar aqui. Você acabou de falar sobre posicionamento, né? Eu também falei. E o cristão que não se posiciona, vai chegar uma pessoa que não está em Cristo e vai se posicionar. E essa pessoa vai influenciar. E eu anotei o seguinte, que isso veio no meu coração hoje à tarde. Se não você, quem? Se não agora, quando? Se você que está em Cristo não se posicionar, o outro que não está em Cristo vai se posicionar e vai influenciar. E as pessoas, irmão, abismo. Enquanto você que está em Cristo pode se posicionar e não faz. Porque é covarde, porque tem medo. Eu não tenho costume de fazer podcast. Eu não tenho costume de estar aqui. Por mais que eu já fiz vários, fazia anos que eu não fazia. O último foi na Jovem Pan, faz 3 anos. Não tinha mais o hábito. Só que por que eu nem penso mais quando eu recebo proposta assim? Vamos palestrar, fazer evento, sei lá. Porque eu sei que se eu, que tô em Cristo, que tenho algo grande para fazer aqui, eu entendi o meu chamado, não me posicionar, outra pessoa vai lá e vai se posicionar, vai influenciar para algo que não é eterno, cara. Tem uma frase... Onde está o sentido? Tem uma frase que diz, né, cara? Aquele que não influencia é influenciado. Eu prefiro não ser perfeito e fazer do que ser um covarde que se diz perfeito. Ficar e inerte, nunca fazer nada. Ficar inerte, né? Aquele cara que não escolhe, né? Trazendo para os termos Exato. da startup de novo, né? A startup sempre fala, cara, erra rápido para acertar rápido. Porque se tu ficar parado, nada acontece. Então, às vezes, assim, errar rápido vai te mostrar o caminho certo rápido. E só erra rápido o cara que tem... Que sabe que, tipo, ele tá propenso ele não pode deixar o medo paralisar, ele tá propenso, ele vai errar. O mundo é dos fazedores, cara. Exato, exato. O cara que faz. Às vezes o cara não é o melhor, executa. ele não é melhor, mas ele faz. Ele faz. Ele faz, cara, e isso muda tudo, né, cara? Muda tudo. Hoje tu vê o teu trabalho, a tua profissão, além do digital, não sei se hoje tu vem construindo um novo projeto, até seria legal tu colocar pra gente, mas os teus projetos em si, algum deles tu vê como um propósito de Deus? Todos. E como é que tu acha que vai ser usado hoje o que tu faz em cima de um propósito de Deus? Desde que eu entreguei minha vida a Cristo, desde que eu entendi tudo que Ele já fez por mim, dos livramentos, tudo que aconteceu, hoje tudo que eu faço, e eu não falo aqui por conta de hype, porque tem gente que gosta desse termo, né? Eu faço pra glória de Deus. Tem muita gente que não faz. A maioria só fala, né? Só que hoje com mais maturidade, cara, eu bato no peito e falo, irmão, todos os meus projetos são pra glória de Deus. Todos. Eu tô com 3 marcas hoje. 2 marcas no segmento de saúde e beleza, produtos físicos, e uma marca educacional. Essas 3 marcas foram 100% fundadas ali. A gente criou essas marcas para gerar um impacto a nível global daqui a pouco, porque a gente pensa em internacionalizar a venda, vender para fora também. Mas é impacto. Eu criei todas essas marcas para impactar o maior número de pessoas, de vidas, né? Aí você me pergunta como. Marca educacional. Eu levo educação, faço o cara mudar de vida. Se ele muda de vida, se ele prospera, ele ajuda a casa dele, ele ajuda os seus, ele vai mudar a mentalidade, porque é isso que a gente... Se ele vira um empreendedor, ele gera emprego. Exato. Gera recursos para uma outra família. A gente tem uma causa nessa marca, que é inclusive o Wi-Fi Club. A nossa causa é sobre liberdade.
né? São marcas que elas foram criadas 100% para gerar impacto. Então, as de produto físico, a gente tá levando saúde para as pessoas, a gente tá levando bem-estar. Com isso, pô, cara, não tem como uma pessoa não ver, se ela é minimamente assim inteligente, não ver algo, sabe? Não ver Deus naquilo. Porque a gente, primeiro que tudo que a gente cria, a gente já tem essa visão. Que as pessoas vejam, sintam Deus naquele projeto. Seja no educacional ou no produto físico. Como que elas vão ver Deus? Quando é excelente. Então a gente busca fazer cada detalhe com excelência. E aí a pessoa, cara, é difícil, velho. Quando você faz com excelência, não tem como não ver tem algo a mais, né? Não tem como não impactar em alguém, né? Exato. Quando tu vê algo muito... eu gosto muito do termo excelência, né? A gente que vem da Get Church, né? Acho que vale a gente citar que o nome da Get. Vale. Porque inclusive eu sou muito grato, né? Foi ali que eu me batizei. Agradecer também toda a galera lá, principalmente o presidente Lucas, que é um grande irmão. Irmãozão me acolheu super bem. E todo mundo, sem exceção. Não vou citar nomes porque às vezes a gente esquece de alguém, mas me batizei lá. Sei que são extremamente usados por Deus. E sou muito grato, sou muito feliz de viver esse incrível, momento. Né? Muito, um ambiente incrível. Muito. A Get que me ensinou a ver a igreja como uma comunidade, né, cara? E que me despertou também essa vontade de fazer um programa, né, chamado Fé Inteligente. Muito bom, velho. Porque lá foi citado muito claro, né? Vocês têm que separar a fé religiosa da fé espiritual. Enquanto você pregar a religião, cara, você não vai conseguir crescer em Cristo, você não vai transmitir isso pro próximo e você não vai crescer. É espiritual, primeiro. Não importa o telhado que você tá debaixo, cara. Exato. Não importa o teu espiritual, né? E a Get, ela prega muito sobre a excelência. Excelência. Cara, você tem que vir, você tem que se sentir bem, tem que se sentir acolhido, o atendimento é legal, você chega pro culto, você é bem recebido, as pessoas sorrindo. E a gente que frequenta, a gente começa, opa, no meu trabalho eu preciso entregar excelência. É louco isso, né? Preciso receber as pessoas sorrindo. O cara te corta no trânsito e fala, cara, esse cara tá num dia ruim. Exato. Eu vou abençoar ele, vai com Deus. Se o cara parou pra berrar, tu fala, cara, tá tudo bem, posso te ajudar com alguma coisa. O cliente chega brigando, tu fala, tudo bem, como que eu posso te ajudar? Total diferença. Impacto, muda tudo. Né? Muda tudo. Isso pra mim, cara, traz a ambiência que tu tá. A gente tem que escolher bem as mesas que a gente senta. Muito. Porque nos molda pro... Sabe aquela coisa clichêzaça que o pessoal fala? Se tu anda com 5 pessoas empresárias, você vai ser o 6º empresário? 5 caras que treinam. Exato. Cara, é a pura verdade. Você tá com... Você tá numa mesa com 5 pessoas e as 5 são burras. Você é o 6º burro. Você vai emburrecer, cara. Vai ficar burro também. Emburrecer, você vai emburrecer, então, pra tudo. E, cara, 3 marcas, digital, igreja. Como é que tu faz pra manter essa rotina toda aí, cara? Cara, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalho, eu não tenho frescura pra horário, virei muita madrugada. Mas como tu mantém a mente saudável para executar tudo isso? Porque tudo exige, hoje, principalmente como tu tá no início da construção, exige muita dedicação, né? Tem que participar do processo todo construtivo, né? Muito. Como é que tu faz para conciliar nichos muito diferentes um do outro no dia a dia? Cara, conciliar tudo não é fácil. Não é fácil. Eu tava com um negócio físico há pouco tempo atrás, que eu tava comentando contigo antes ali. É um restaurante, que eu não tô mais no negócio, mas enfim. Pra você entender que... Como eu sempre fui um cara que eu nunca tive medo de trabalho, eu gosto desses desafios. Então, tem coisa pra fazer, eu vou lá e faço. E minha rotina, eu gosto de me organizar ao máximo. Ter uma gestão, por mais que não é perfeita, que eu tô aprendendo. Eu tento me organizar ao máximo para que eu consiga entregar ao máximo para cada empresa. Mas aqui vai um pulo do gato para quem tá assistindo. No sucesso não existe equilíbrio. Para você atingir um certo sucesso na sua área, vai ter que sacrificar alguma coisa, vai ter que desequilibrar. Vai ter que sacrificar alguma coisa, sempre, vai ter que, né? 100%. O cara que sentar nessa mesa ou vai trocar ideia com a gente e falar que não precisa, cara, ele ainda não entendeu o game. Não chegou. Eu não tô falando aqui pro cara abrir mão da família pra empreender, porque tem cara que já vai achar assim, né? Abdicar de tudo aqui. O Cris tá falando que eu tenho que largar a igreja pra empreender. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que vai ter momentos
A vida é feita de ciclos. Vai ter momentos que você vai precisar desacelerar aqui e acelerar ali. O que é isso? Tá vendo que tá um pouco para trás, para frente? Desequilíbrio? Não tá equilibrado. Então o desequilíbrio é o que faz o teu sucesso acontecer na área que tu quer. Para mim foi assim, não foi diferente. Quantas vezes eu não virei a madrugada? Quantas vezes eu não fiz mais ali sem ter nem energia, entendeu? Então é assim até hoje, cara, é assim até hoje. Só que hoje eu não abro mão de ter meu momento, pô, de qualidade em comunhão com vocês, mas é que hoje, amigos. Hoje dá, né? Tu passou pela fase que não dava. Até chegar o momento que dá. Perfeita colocação. Hoje dá. Só que assim, importante, naquela época, pelo menos, por mais que eu tinha um tempo mais limitado, não tinha tanto recurso, eu poderia ter momento um pouco mais de qualidade com Deus. E eu abri mão desses momentos. E esses pontos me fizeram cair em grandes ciladas. Então... Mas também era maturidade, né? Maturidade. Se fosse hoje, seria diferente. Seria diferente. Então, pra quem tá assistindo, cara, não abra... Por mais que você tenha uma rotina corrida, não abra mão do seu momento com Deus. Pelo menos, nem que seja mínimo, em troca do sucesso. Até porque só vai chegar no sucesso se tiver esse momento com Deus, né, cara? Cara, na minha visão, sim. O sucesso verdadeiro, sim. O sucesso verdadeiro é com Jesus, mano. Não tem como você chegar num sucesso genuíno sem ter essa comunhão, sem ter essa intimidade. A gente tem muito exemplo disso, cara, de vários artistas, às vezes muito jovens, aí que se suicidaram na história. Eu sempre acompanho a parte da música eletrônica, essas coisas, eu lembro do Avicii. Sim. Que pra mim era o cara conquistou o mundo jovem, né? O cara chegou no topo, ele tem tudo o que ele quer e o cara não suportou. Porque provavelmente na construção dele faltou a presença de Deus, né? E eu digo muito assim, eu tinha um conceito. Na verdade não foi um conceito, cara. Eu fui ensinado assim quando eu comecei a empreender. Pra mim também foi disruptivo. Não vim de família empreendedora. E eu fui criado no meio empreendedor assim. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você faz da meia-noite às 6? E eu falava, cara, eu não posso dormir, eu não posso ver TV. Quando eu sentava pra ver alguma coisa, eu me torturava porque eu dizia, eu preciso estar trabalhando, cara. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E quem tu falou, né? Não dá pra levar pros extremos as coisas, né? Hoje eu não levo pros extremos. Cara, ninguém tem as mesmas 24 horas. Tem gente que tem 2 filhos, que pega um ônibus, vai pra faculdade, sai da faculdade, vai trabalhar, trabalha dia, noite, chega em casa, tem a esposa, 2 crianças e um cachorro que tá esperando ele. Exato. A janela de tempo... É outra. Escuta. A janela de tempo, ela é até a mesma, só que as condições não são as mesmas. Completamente diferente. É o que você tá falando. Aí eu sou solteiro, moro sozinho. Eu chego em casa, não tem ninguém me esperando. Eu tenho carro, eu não vou de ônibus. Exato. Não é as mesmas 24 horas, cara. Exato. Eu não vou entregar a mesma performance que o cara... As condições não são as mesmas. Não são as mesmas. Da meia-noite às 6, o que você faz? Eu durmo. Porque se eu não dormir, velho, eu não tenho energia pra fazer as coisas do outro dia. Não dá, cara. Então, assim, eu falo... Burnout. Separa 1 hora, cara, 1 hora pra falar com Deus, pra te fortalecer. E o autocuidado, cara. Exato. Porque quando eu me vi sem ter autocuidado e eu precisei sentar numa mesa grande, a minha autoconfiança foi pro saco. Por água abaixo. Foi por água abaixo, cara. Porque eu, descabelado, dente ruim, sorriso ruim, eu não conseguia me posicionamentos. Perfeito. Como um empresário que precisava de ajuda, de auxílio, eu não conseguia me posicionar. Porque eu olhava pra mim e falava, cara, emagreci 10 quilos, olheira, maluco, cabelo maluco. Perfeito. Então, hoje, quando alguém começa e me pergunta, né, eu trabalho na parte das startups ali, mentorando a galera. Cara, não, porque tem 20 anos, né? Não, tem que fazer, não vou dormir. Eu falo, cara, dorme. Treina, reza. Sim. E essa janela de tempo aqui a gente trabalha. Exato. Mais vale produzir 6 horas, que nem um maluco, do que ficar 18 horas trabalhando. Demais. Então, demais. É posicionamento, cara. Posicionamento. E assim, o que você falou é muito importante para o pessoal entender que onde estava meu erro, onde foi meu erro, foi trabalhar intensamente, virar madrugada, fazer loucura trabalhando. Eu sempre fui o cara louco. Irmão, se é pra virar 1 semana, vamos virar. Vamos. Café pra dentro, energético, vamos fazer o negócio acontecer. Teve projetos milionários que a gente tirou do papel em 2018, até no início da pandemia, que ele foi gravado em 2 dias, na pandemia. Aí você vira 2, 3 dias gravando um projeto, lança e o projeto dá certo. Porque teve o desequilíbrio. Sim. A gente acelerou naquele momento e depois colheu os frutos. Mas foi algo programado, né? Foi algo programado. 2 dias. A gente sentiu, exato, sentiu o time ali e fez. Só que onde que teve meu erro, foi meu erro em vários momentos assim,
que eu sempre olhei mais pro trabalho, pra minha execução e meu tempo com Deus, ó, pra fora da mesa. Então você que tá assistindo, cara, de coração, meu conselho pra você, não tire seu momento com Deus por nada nessa vida. Nem que seja 10 minutos de devocional, de trazer Deus pra tua rotina. Não abra mão disso. A gente consegue orar dirigindo, né, cara? Qualquer sucesso, qualquer sucesso sem Deus é fracasso. Qualquer sucesso sem Deus é fracasso. É isso mesmo. É fracasso, mano. Cara, um conselho que tu daria hoje pro Cris mais jovem? Boa pergunta, hein? Eu gostei, velho, dessa pergunta. Muito boa. Conselho. Vamos lá, fizemos uma máquina do tempo aqui e voltamos. Se tu encontrou o Cris, fala, cara, sou você no futuro, vou te dar um conselho aqui. Pergunta top, velho. Pergunta bem reflexiva, né? Posso falar uma palavra? Claro. E foi a palavra que me trouxe, eu olhando pra minha história, o que me fez chegar em vários resultados. Os maiores. A ousadia. Pô. E você não consegue ser ousado sendo um covarde. Você não consegue. A ousadia é pro cara que mesmo com medo, ele faz. Vai chorando, né? Vai chorando, irmão. Eu lembro a primeira vez que eu fui também. encontrar. A primeira vez que eu fui encontrar com o famoso lá, eu não sabia nem falar direito, não sabia como me comportar, não tinha dinheiro, mas tinha a coragem, mano. Ousadia. Tinha um sonho. Eu fui. Tinha a ousadia. Irmão, a chama. Quando tá a chama aqui, a fome de vencer, ninguém para. Ninguém para. Então, ousadia. Cris, seja ousado. Vai pra cima. Não vai dar certo de primeira. Mas seja ousado. Vai, você vai quebrar a cara. Vai e faz. E se não dá certo, né, Seja cara? ousado. Eu gosto porque eu falo muito essa frase, cara. Quando a galera começa, não, mas não vai dar. Eu falo, vai chorando, velho. Vai chorando. Não, mas é boa. porque minha família. Eu falei, vai chorando. Não Muito para. boa. Se tu entrar na caverna, não sai mais. Vai chorando, né? E essa coisa de... O medo de perder, né? Eu digo assim, a gente cresce sendo ensinado a perder. Uhum. Por quê, cara? Vai pedalando, cai de bicicleta, ó. Sempre que cair, levanta. Ah, chora hoje e ri depois. Levanta, vai. Se alguém te derrubar e tal, bateu de um lado, dá o outro. Ninguém da nossa estrutura familiar ensinou a gente a ganhar. Ninguém ensinou a gente... Se você pegar um bom emprego, você tem esse tipo de postura que você mantém. Não. Sempre ensinou a gente a perder. Se você perder o emprego, você pega no outro dia e procura outro. Se um dia você ganhar R$1 milhão, faz uma gestão, cuida disso e disso e disso. Não, ninguém ensina a gente a como lidar com a vitória. Tanto que a gente pega esses reality shows, né? Do próprio BBB. Quantas pessoas lá quando era o BBB de desconhecidos Ganham a ainda premiação. e perderam tudo, cara. Perderam tudo. Porque a gente não foi ensinado a ganhar. E eu acho muito importante a gente que alcançou alguns resultados que talvez aos olhos de outras pessoas que estão no topo não são tão grandes. Mas comparando a nossa linha de partida e a nossa linha onde estamos hoje, a vitória é muito grande. É muita coisa. Nós que já tivemos isso, cara, a gente tem que falar para as pessoas que estão no caminho que eles têm que aprender a ganhar. Exato. Cara, mas e se der errado, o que eu faço? E se der certo? O que você vai fazer? Você vai fazer isso e isso? Ah, mas eu não posso aqui pensar no dar certo. Não, você tem que pensar como dar certo. Porque se hoje você inventa um produto, cara, eu vou inventar um copo, que eu inventei, tá, se eu vender 3 tá bom. Aí chega um cara e fala, velho, eu quero 1 milhão desse aqui. O que eu vou fazer com 1 milhão? Eu vendi R$1, cara, o que eu vou fazer com R$1 milhão hoje? Eu nunca tive R$1 milhão na mão. Cara, eu tenho que aprender a ganhar também. Nos 2 pontos. A administração e no ego. Perfeito. Né? A gente vê muito dentro da própria igreja, onde as pessoas acham que todo mundo é santo, e eu repito, igreja é comunidade, galera. Comunidade. Igreja é comunidade, não é? Pessoas normais ali. Pessoas normais. O ego. Né? Tem pessoas da nossa própria congregação, é ruim isso que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Nossa própria congregação que a gente olha e fala, cara, olha o posicionamento desses caras, velho. Sabe, são líderes, e pô, um ego inflamado. Não precisa, né? Não precisa, cara. Então, assim, ó, talvez aí entra o nosso lado cristão, né? A gente para de chicotear as pessoas e começa a pensar, cara, talvez esse cara não foi preparado pra ganhar. Exato. Ele ganhou uma cadeira, o qual ele não foi preparado. Ele foi preparado pra não ter uma cadeira. Muito bom. Chora, levanta. Mas ninguém falou pra ele, mas... Eu vou fazer uma colocação ousada aqui sobre isso que você tá falando. Se a pessoa se preparar pra ganhar, vou além. Se acostume com a abundância.
né? A palavra fala que a gente merece ter, a gente está aqui para desfrutar de uma vida em abundância. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Só que na realidade a pessoa não consegue, tipo, entrar nisso, sabe? Tem um problema com merecimento, né, Tem cara? um problema. Eu tinha esse problema. Então, quando você começa a ganhar, ter alguma conquista, ter alguma vitória, às vezes você começa a olhar, tipo assim, caramba, será que eu mereço mesmo? Ou será que, pô, não sei, as pessoas estão me olhando meio mal. Você merece e ponto final. Será que eu sou bom o suficiente, né? Então, cara, quem tá escutando isso aqui, você merece, você precisa se acostumar com a abundância. Porém, cuidado. Cuidado para você o orgulho não te subir a cabeça, o ego. O ego te derruba. Mantenha-se humilde. Num jato ou a pé. Boa. Eu digo assim, às vezes alguém vem e pede um conselho pra gente, sei lá, vou fazer um vídeo pro meu Instagram pra começar a vender brigadeiro. Aí tu fala, não, cara, posta qualquer vídeo, toca pra cima. O importante é estar lá, as pessoas se identificam quando a gente não fala, né, as palavras corretas e toda uma produção, posta aí. Aí tu motiva a pessoa a fazer aquilo. Quando é tu fazendo o teu brigadeiro pro teu Instagram, tu grava 10 vídeos. Aí tu olha o vídeo, mas isso. Aqui o meu nariz, não, aqui eu gaguejei, velho. Aqui eu pisquei numa hora que não dava. E aí, resumindo, não posta. Legal. Aí tu não posta. Não posta. E aí não a pessoa faz. que não tem resultado. Tá muito mais feio que o teu brigadeiro da pessoa. Ela fala muito mais errado. Ela fez o que tu falou pra ela. Não, ela me botou uma pilha que me motivou a ser ousado. Vou postar meu vídeo. Cara, 200 mil de visualizações. E aí é essa pessoa que em 10 anos tá na capa da Forbes e você depois tá batendo palma pra ela. Que ela fez, mesmo cagada, errada, um monte de defeito, ela fez e conseguiu. E você ficou ali chupando o dedo. Você que motivou. Foi tu que motivou. Exatamente. Pegou o telefone, não, deixa que eu vou postar então. Mas o teu... tu não faz. Uma luz aqui, passou um gato no fundo. A Siri falou aqui, vamos cancelar esse podcast, isso, né? cara. É doido. Você viu? Loucura, é muito cara. doido isso, velho. Cara, o que o Cris ainda quer realizar? Alcançou tanto, né, cara, em tão pouco tempo, mas o que tu ainda almeja construir, Não, cara? tem muitas coisas. Eu gosto de falar que, assim, o que me mantém ativo é ter uma chama acesa, né? Ter lenha pra queimar ainda. Eu tenho muita lenha pra queimar. Eu considero que eu não conquistei nem 0,1% do que eu quero. E quando eu falo isso, não é sobre bem material, porque bem material, com maturidade, eu venho entendendo cada vez mais que vai e volta, assim como dinheiro. E não é o que eu persigo, não tô na vida aqui por isso. Demorei pra entender isso, tá? A gente demora. Demora pra entender isso, porque a pessoa se ilude, né, com essas coisas. Quando eu tiver um carrão, eu tô feliz. Quando eu tiver uma mansão, eu tô feliz. Não vai estar feliz quando você tiver. Só com Jesus você vai estar. E aí, cara, entra nesse futuro breve aí muitas coisas. Eu penso em todas essas marcas estarem num nível internacional de reconhecimento, impactando muitas vidas. Lado profissional, a gente expandir mesmo as nossas empresas, nosso negócio para fora. E tem várias outras coisas, né? Sonho pessoal, muito em breve, talvez num outro podcast eu vou estar casado. Quem sabe com o primeiro filho. Tá profetizado, hein? Amém? Amém. Meus irmãos estão casados aí, estão assistindo esse podcast. Eu te entendo. Estão casados com 2 filhos e eu tô pra trás ainda. Eu sou o único do meu grupo que é o solteiro hoje. Minha futura mulher provavelmente tá vendo esse podcast aqui. Já segue o Cris. A gente vai casar num lugarzinho, ó, filé. Então é isso, cara. Eu acho que assim, hoje eu tô muito mais por coisas assim que são eternas, sabe? Tipo, pô, o que eu vou fazer que eu vou deixar? O que eu vou fazer que vai ficar nas pessoas? Que eu acho que é o principal. Eu acho que é o principal. Não só ficar aqui, né, de legado na terra, mas o que eu vou deixar em você? E eu bato muito hoje nisso essa também. Consciência que você também tem, né? Eu bato muito nisso, cara, e tanto que quando eu sento pra falar com funcionários, com o pessoal, com a equipe, com o time, eu sempre cito alguns chefes que eu tive. Eu sempre cito alguns relacionamentos que eu tive. Mesmo as coisas que em algum momento foram ruins, né? Porque relacionamentos terminam,
Às vezes tua relação com o chefe nem sempre é legal, porque ele tá num posicionamento de quem cobra, e ser cobrado às vezes não é, a gente não entende, né? Não tem a maturidade para entender. Mas passa os anos, a gente tem uma maturidade que todo mundo deixou algo bom na gente. E como é legal, cara, citar gratidão sobre essas pessoas. Eu acho tão legal, tipo, pô, cara, fulana passou na minha vida uma vez e me deu essa palavra, hoje eu uso isso pra você. Pô, cara, no meu trabalho lá eu tinha um chefe e hoje eu, no meu posicionamento de líder, de chefe, eu consigo te passar algo que o cara me passou. Que legal um dia alguém na casa dele, na família dele, Top. com a equipe dele, falar, pô, cara, uma vez eu tive um chefe, um líder, um parceiro, Cris. O cara falou isso e isso pra mim, isso mudou minha vida. Total. Hoje eu vou passar pro meu filho isso. Hoje, pô, cara, isso pra mim... É o que vale. Nossa, é o que vale, é o que fica. Isso, cara. Inclusive, você me trouxe algo muito bom que eu quero fazer nesse podcast aqui agora, que é agradecer e reconhecer as pessoas que me trouxeram até aqui, né? Eu não cheguei aqui sozinho. Primeiramente foi Deus que me abriu essas oportunidades todas de crescer e tal. Mas primeiro agradecer meu pai, que com 10 anos vendia picolé na roça. Minha mãe também, que sempre criou a gente com muito esforço. Mas não só essas pessoas. Luiz, que me deu a primeira oportunidade como garçom no restaurante de São Paulo, onde eu fiquei 1 ano e meio. Era dono lá do buffet. Gratidão. Rodrigo também, que me deu a oportunidade de trabalhar como vendedor numa loja de EPI. É um baita arquiteto em São Paulo. Obrigado. Ricardo, que me deu o primeiro, logo depois ali do restaurante, antes do restaurante, a oportunidade na Casa de Frango. Meu primeiro trampo, assim, aos finais de semana, Ricardo. Cara, são pessoas que eu jamais vou esquecer, irmão. Jamais. É incrível. Júnior, que eu gravei um vídeo no YouTube, era meu chefe de cozinha. Ele temperava o frango, ele me ensinou a fritar batata, irmão. Fritava batata, frango a passarinho, vendia, ele me ensinou. Então, cara, eu jamais vou esquecer essas pessoas. Cara, não sei se aconteceu contigo também, mas comigo, eu tô 11 anos em Florianópolis, eu vim do Rio Grande do Sul, e apareceram pessoas em alguns momentos que, cara, eu vim pra cá é quase uma piada, né, mas eu vim pra cá com uma mochila, um sonho. Um Xbox dentro da mochila. E um sonho. R$1.000 e um sonho. O cara trouxe um Xbox. Não tinha nem uma TV. Não tinha nem onde dormir, eu trouxe um Xbox. Aí você veio com o sonho, mano. Claro, qualquer coisa eu jogo videogame, cara. E aí, cara, eu cheguei aqui com 24 anos. Apareceram muitas pessoas que entraram na minha vida, me ajudaram com alimento, com almoço, com janta, com roupa, com emprego, carona, sumiram. Eu não acho os caras nem em rede social, cara. Quando as coisas melhoraram, eu pensei, cara, eu vou procurar essas pessoas e vou honrar elas de alguma maneira. Eu não acho os caras mais. E não é uma pessoa só, cara. São várias pessoas que passaram, assim, ó, certinho, naquele momento que eu precisava, entregaram exatamente o que eu precisava e Nenhum deles você conseguiu? Nenhum, cara. Eu acho isso... Pode ser anjo, às vezes. Velho, espiritualmente falando, isso é muito louco, cara. Porque como acontece, né? Você me lembrou de uma parada. Todas essas pessoas, engraçado, passou algum tempinho, alguns anos, e eu tenho contato de todas, tenho no WhatsApp. Que legal, cara. E tenho no Instagram. Que legal, cara. Muito bom. E sabe por quê? Porque assim que eu puder, já retribuir de algumas formas, né? Mas assim que eu puder fazer o que eu tenho no coração, de verdade de fazer, que eu já tenho projetado isso, eu vou honrar de uma forma que eles nem imaginam, eu já tenho aqui o contato pra ir encontrar, já sei o endereço, então vai ser top. Cara, eu tenho umas 2 pessoas que, assim, eu gostaria muito de encontrar, eu não consigo achar os caras. Porque eles me ajudaram no momento em que tinha aquela coisa de jovem que a gente não... Contrata-se detetive. Detetive, exatamente. Deixa aqui, eu posto aqui embaixo o contato pra gente entrar em contato. Eram pessoas, cara, que era um momento que a gente tinha um pouco de ego também de pedir ajuda. Porque é muito difícil tu pedir ajuda de alimento. Exato. Pô, cara, não tenho que comer. Eu consigo pagar meu almoço, mas não adianta. Cara, tu falar isso pra alguém... Quando alguém tá num sinal, né? Tirando os contextos, assim, mas quando alguém pede comida no sinal, eu penso, esse cara, ele tá na última linha, velho. Porque tu tem que acabar com o teu ego. Não, 1000%. Pra pedir alimento pra alguém. É zero ego ali, você não tem nada. E eu passei por isso, não conseguia pedir, né? As pessoas viam, só que, o cara com uma cara de fome, a cara afundada, assim, tá bem? Eu falei, não, tá bem.
tá tudo bem. Todo mundo comendo, tu não tô com fome, tá tudo certo. As pessoas Forte. vendo, né, a tua necessidade, né, cara? Então hoje Forte demais, eu mano. observo muito isso, né? Nos próprios grupos da Get, a gente vai pra trilha, faz alguns eventos. E eu sou o cara que, cara, eu tô na trilha, eu fico por último. Eu não deixo ninguém pra trás. E eu tenho muito olho nas pessoas que estão quietas, que não falam. Eu incomodo pra caramba a galera que tá quieta, né? Vocês que estão vendo aí, vocês sabem que eu incomodo pra caramba mesmo. Incomoda mesmo. Incomodo mesmo, cara. Que eu fico, velho, segura isso aqui pra mim, cara, faz isso. Aí um ficou no fundo da fila, eu falei, ó, cara, o lobo que fica no último aí tem que estar uivando pra gente saber que tá tudo certo. Porque, cara, eu lembro quando eu comecei a buscar pessoas, que nem tu falou, eu não tinha ousadia. Eu ficava escondido. Eu sou um cara que eu me comunico o tempo todo. E eu ficava aqui, ó, escondido. E eu lembro como que eu me sentia, o porquê, o que me fazia ficar recuado. Aí eu vejo alguém recuado, eu falo, cara, ele deve estar se sentindo com o que eu sentia antes também. Então eu vou ser a pessoa que eu queria que tivesse alguém naquele momento pra me puxar. O que você sentia antes? Cara, eu me sentia... Eu tenho um termo que eu brincava muito com um amigo meu, o André, que a gente falava assim, cara, tô me sentindo menos que os outros hoje. Que eram, tipo, eu me sentia menos que as pessoas. Eu não me sentia merecedor de falar com elas. E se sentir menos, se sentir inferior, é o que mais trava a galera, velho. Trava total, cara. 90% do pessoal que eu conheço que empreende ou tem algum negócio não faz network, não se conecta porque fala assim, eu não vou chegar no fulano porque ele tá muito acima. Tá muito acima de mim. Aí, assim, coloca um cara numa prateleira que, tipo, o cara nem tá. Inacessível. Aí é o Neymar. É isso. Irmão, só faz uma analogia aqui que eu sempre faço pra trazer pra realidade. Se você bater sua cabeça no meio fio e ele também, as duas vão explodir. Pode ser a mesma coisa. As duas vão explodir. Então, assim, para de colocar as pessoas, tipo, ídolo. É uma pessoa intocável, não existe. No nosso clã tem o líder, Lucas, né? E eu conversando, inclusive um abraço pro Lucas. Tava conversando com o Lucas e eu falei pra ele, cara, pô, você, o Dani, os líderes, né? Eu olhava os caras de baixo pra cima. Eu tinha um receio de falar com os caras quando eu cheguei no clã. Ele falou, cara, quando tu chegou, a gente foi conversar pra ver quem que ia falar contigo. A gente falou, pô, como é que a gente vai falar com esse cara? Eu falei, tava um olhando pro outro de baixo pra cima, né? Tipo, quem é esse cara? Quem é? Eu falei, cara, e aí a gente se fala hoje, pô, o Lucas é um irmão pra mim. Eu admiro muito ele, enfim, inspiro em muitas coisas nele. Total. Cara, só se vendo, né? E quando eu entrei na Get, na igreja, porque ninguém vai pra igreja pra agradecer, né, cara? A gente procura a igreja quando a gente tá doente, né? Não tá doente. E eu cheguei me sentindo menos que os outros, cara. E eu não tinha perdido absolutamente nada. Meu trabalho continuava o mesmo, prosperando, tinha trocado de carro. Por que eu me sentia menos que as outras pessoas? Eu me sentia digno de sentar junto com as outras pessoas, de falar com as outras pessoas. E não me permitia conhecer, né? Aí a varoa, que vai vir daqui a pouco aí, né, cara? Amém. Não me permitia conhecer, porque eu pensava, cara, todo mundo que tá aqui tá muito acima de mim. Se veste muito melhor. Eu sou um lixo, eu não sou eu? É bem isso. Cara, hoje a gente vai se reformulando, tu olha as pessoas, aí quando eu vejo as pessoas que estão lá fechadas, eu imagino que elas estão com esse mesmo sentimento. Também. Aí eu vou lá e fico aqui, ó. Acorda. Perfeito. Vem, vamos pra cima. Nossa, esse você é legal, papel, você é bom, né, cara? Esse é nosso papel. E isso é muito, muito legal. A gente aprende muito isso vivendo em Cristo, cara. Muito. A gente aprende muito isso vivendo em Cristo, cara. Cara, o que minha vida mudou depois que eu entreguei minha vida pra Jesus, não daria nem pra colocar num livro, assim. É demais. É outra realidade, assim. A gente vive, volta a dizer esse termo, né? A gente vive com uma mentalidade de algo pra construir algo que é eterno. Tá. Isso é muito verdade, cara. Eu vou te fazer um desafio aqui agora, cara. Manda. Isso não te falei antes, né? A gente tem um briefing aqui, mas eu não coloquei isso no meu briefing. Não, eu gosto de desafio. Ó, meu amigo, mesmo às vezes eu não estando pronto, eu falo pra minha mente que eu tô pronto. Bora, tô Sabe pronto. Por que isso aí, cara? Pronto. Isso é por causa da ousadia. Ousadia me trouxe resultado. Cara, uma mensagem sobre fé e sucesso by Chris Berger. Vamos lá, essa aí é pra virar a descrição ali do vídeo. Vai passar na Times Square? Vai passar. Vai ter tua assinatura lá. Vamos lá, uma mensagem sobre fé e sucesso. Fé e sucesso. Eu acho que eu falei ela antes e eu acho que eu vou tentar repetir. Reformula ela aí. Vou tentar reformular aqui. Eu falar ela mesmo. Faz de uma forma, olha pra câmera 18 aqui e reformula ela aí. Deixa eu tentar lembrar. De forma impactante. Que foi eu falei que perfeito, lembrei. Sucesso sem Jesus é fracasso. Boa. Sucesso sem Jesus é fracasso. Perfeito, cara. Perfeito. Inclusive, eu vou levar essa frase comigo, cara. Vou usar. Já roubei.
Veio aqui, ao vivo. Muito isso. Pra mim é muito isso. Eu olhar pra trás e ver assim, eu tava construindo coisas em um terreno alugado. Hoje eu construo coisas em algo que eu entreguei antes pra Jesus. Perfeito, cara. Eu sei que não é alugado, irmão. Eu sei que é algo, entendeu? Vou colher frutos. Um conselho agora pra quem vai se batizar aí no próximo sábado. Primeiro, abre seu coração pra esse momento, que eu me batizei agora em março. É muito recente também. Em março do ano passado, né? Vai fechar um ano aí. Fechou um ano. Mas é muito recente. Meu conselho é, na verdade, comece parabenizando. E o conselho é abrir o coração para esse momento. Porque é um momento que começa um novo ciclo, né? Tem que olhar como uma nova história. O Giovanni até essa etapa e o Giovanni pós, né? Uma nova história, uma nova etapa. Pra mim impactou muito em posicionamento, cara. Eu digo assim que eu já aceitei Jesus no meu coração, Perfeito. Eu brinco, né, cara? Brinco não, é real, né? O meu lifestyle agora é Jesus, né, cara? Perfeito. Tudo é em torno, aonde a gente tá, mesmo com as pessoas que não são convertidas, a gente fala de Deus com uma naturalidade absurda. Parece que ele tá aqui no grupo do WhatsApp com a gente, né? Que a gente fala, pô. E então eu digo, só que se tu já aceitou Jesus no coração, pra que vai se batizar e tudo mais? Eu falo, cara, é um posicionamento. Eu estou formalizando a minha escolha. Perante os homens e Deus reconhece isso também. Exatamente. E eu falei, cara, o que a gente conversou antes, aonde eu chegar, eu quero que as pessoas saibam que eu sou cristão. Saibam da minha verdade. Maravilhoso. E com o nosso resultado, cara, a gente vai criar neles aquela coisinha tipo, pô, peraí, mas... Exato. Como é que ele tá lá e vive isso? O que é isso, cara? Eu quero isso, né? As pessoas querem um resultado. Como assim? O que esse cara tem? Que tempero é esse? Que molho? O cara tem um molho. Mas na igreja eles roubam a gente. Como é que esse cara tá prosperando lá dentro? Tá lá, exatamente. Exatamente. Aí você traz o cara que tem aquela crença e quando você vai ver o cara... Quebra o cara. O meu primeiro sócio da vida aí, que foi uma escola pra mim, que é o Bruno, né? Que tinha bastante coisa, eu aprendi com ele a não fazer, mas aprendi muitas coisas como fazer. Pra mim é uma das minhas estruturas. E ele é um cara que não acreditava assim, em igreja, essas coisas, né? E ele falava pra mim, cara, mas eu não tenho como questionar o cara que paga um dízimo na igreja. Porque se o cara paga 10%, 5 pau lá, todo mês, e em um mês ele fala, próximo mês eu vou dizimar 10 mil. E aí naquele mês que ele falou isso, cara, que ele profetizou isso, ele falou e conseguiu faturar o suficiente pra dizimar 10 mil. Aí ele falou, na minha cabeça, né, que eu não acredito em dizimar a Deus, né, devolver, enfim, todo o conceito. Como é que eu vou discutir com um cara que usou isso como uma motivação e conseguiu conquistar? Uhum. Ou seja, cara, até pra quem não crê, funciona. Não tem algo negativo nisso, né? Não pode tem usar algo... como tu quiser. Você pode tentar inventar, mas não... foi uma motivação acima de tudo, que deu um gás a mais pro cara fazer o que quiser, cara. Mas assim, o resultado vem. Exato. O resultado vem, cara. Principalmente a minha ótica em negócio mudou muito. Tá pegando fogo, a gente acalma. Deu ruim, a gente organiza. E como o dia funciona é diferente, cara. É muito bom você falar esse ponto do dízimo, porque o dízimo a gente só devolve. Só tá devolvendo, em gratidão. Não é forçado, não é por obrigação. Você flui nesse nível de consciência onde que tanto foi dado que você só tá devolvendo. E como a gente não via isso quando a gente ia pra uma balada, né? Deixava lá R$1.000 na noite, tá tudo bem. Virava a noite 3 mil no dia. De pé, cantando lá pro Lua Santana. Exato. Pro Gustavo Lima, bandeirinha. Nada contra, irmão. Sucesso pra você. Só que, pô, cara... Aí, não, mas é verdade, pô. É verdade. Tu ficar de pé na missa não pode, no culto não dá. Virar a noite trabalhando não pode. Botar R$500 lá pra ofertar, pra ajudar, não pode. Na igreja não pode. Não pode. Mas pagar um combo no P12 ali, 600, aí tá tranquilo, liberado. Tá de boa. Aí você vê como que é realmente como a gente... tá dentro de um sistema onde caminha para você pensar assim. Exatamente. A gente é preparado para isso. Tá preparado para isso. Só que como você pensa diferente, buscando conhecimento diferente. E é o conhecimento que te liberta. Conhecimento principalmente conhecimento da palavra. Te dá as respostas certas. Exatamente. Né? Então, busca a palavra, busca meditar na palavra e vai te abrir os olhos, vai tirar as escamas, né? Hoje eu vi muito que eu tô numa bolha muito diferente pra mim, né? Tá muito disruptivo tudo pra mim.
porque eu nunca convivi em igreja, cara. Aham. Tentei passar na católica, essas coisas como todo mundo tentou, acho, né? Quando a gente era criança, todo mundo foi meio obrigado a fazer comunhão e crisma, né? Crisma. Então, mas nunca vivi, né? E aí, hoje nossa, como eu tô numa bolha diferente, cara. A galera tá num grupo ali organizando um evento gigante que vão fazer na Get e tal, discutindo e vai dar certo, a data não dá. Aí vem uma menina ali, a Cris, e... Então, pessoal, agora eu vou começar um jejum de 4 horas aqui, nem sei se eu podia falar isso, mas quando for no ar já vai ter feito mesmo. Já vai ter passado, tá liberado. Fazer um jejum de 4 horas aqui, queria convidar vocês pra fazer também, pra gente ter a resposta se realmente Deus quer que a gente faça esse evento, porque tá tudo dando errado. E todo mundo, não, pô, eu também. Falei, caraca, velho, que bolha diferente que eu tô. Porque a galera se comprometendo num propósito pra ver se tem a resposta, pra ver se vai dar certo. Uhum. Cara, isso é sensacional, cara. Sim, é sensacional viver isso, cara. Demais. É incrível. Cris, agradeço muito, cara. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Ideia pra estar nessa... A gente sabe que quando a gente começa um projeto, tudo é modelado. Claro. Tudo é improvisado, a gente vai, anota, começa, porque a gente tá modelando. Exato. Vendo onde isso vai dar, como vai fazer. Eu também não sou um host profissional para estar puxando, analisando. Exato, a gente tá pegando. Eu acho que o que vale é essa naturalidade, as pessoas se conectarem e verem que a gente... nós somos pessoas simples, né? A gente tá na jornada, a gente tá fazendo. As pessoas têm que se conectar com isso. Exato, cara. Do Giovanni que tá fazendo, do Cris que tá fazendo, das pessoas que fazem. Deixa a fala pro cara que... O cara que fala não tem resultado, né? Normalmente é assim, né, cara? Então... O resultado fala por si, né? Te parabenizo por essa decisão, esse novo projeto. Tu é um cara que já vem do mundo de startup, já vendeu startup. E parabéns, é só início, cara. Tamo junto, cara. Eu agradeço também a Deus pelas pessoas que estão sendo colocadas na minha mesa, né, cara? Uhum. Porque é quem fomenta as ideias, né? Exato. E a ideia de startar isso, eu achei, é muito louco, né? Porque no último clã, a gente... Vai ter a reunião entre homens ali, a comunhão, né? Você estava presente, inclusive. E eu peguei e falei assim... Pô, cara, eu fui pra igreja porque eu queria network e conhecer mulheres, né? Aí Deus falou e me pegou, né? Perfeito. E aí o Marco, acho que ele levantou a mão e falou... Pô, eu queria network e mulheres. Tá aqui toda quinta-feira com um monte de homem agora na reunião, né? Aí a gente riu pra caramba. Não deu muito certo. E aí Cara, eu não tinha visto ainda o quanto de bênção eu já ganhei. Porque eu levei algumas ideias pra comunidade... Get. Perfeito. Todas foram aceitas. Todo mundo sentou na mesa comigo. Não é por acaso. Não foram... E assim, existe uma hierarquia, né? De quem organiza, todo mundo que organiza, ou seja, que tem uma visão mais macro de negócio, todo mundo falou, cara, que legal isso. Vem cá, vamos fazer. Não, começa pra gente ver, a gente modela junto. Eu falei, pô, cara, ninguém me fechou a porta. Já teve um network. Total. Network que eu cheguei lá pra pedir, já tem um network. Conhecer pessoas, cara. Todos os dias eu tô na Get. Eu falo, cara, eu tô mais na Get agora do que em casa. Sim. Né? Então eu já conheço pessoas. E eu falei, caraca, velho, já tô vivendo as bênçãos que eu falei, que eu não tinha colocado Deus na conta, né? Tô indo pra essas duas coisas. Aí Deus, não sei. E aí Deus me pegou e já me pagou, cara. Me pagou. E às vezes já me entregou a bênção e eu não vi isso. Exato. Eu não tinha visto, passa, cara. Tá fluindo ali, o negócio tá acontecendo e o cara não se dá conta. Não tinha visto, muito cara. louco. Então, amém. E de Essa novo, é a grandeza de Deus. Agradeço por ter aceitado aí o convite, né, nessa estreia. Justamente porque a estreia, o primeiro, é sempre Tamo modelado. Junto, tamo junto. A gente vai vendo o que acontece, vê se dá certo. A Siri se mete no rolo. E eu que agradeço pela oportunidade novamente. Você é um cara incrível, um cara abençoado. A gente não se conheceu por acaso, tanto é que hoje a gente tá fazendo esse primeiro podcast. Eu declaro que esse podcast vai rodar o Brasil e o mundo, mano. Amém, cara. Essa mensagem vai chegar pro cara que tá na China, pro cara que tá no Japão, o cara que sabe português, mas não é brasileiro. Vai escutar e vai ser tocado de alguma forma. Então, é sobre isso. A gente tem que abrir a boca porque usando a internet a nossa mensagem vai chegar em lugares que a gente nem imagina. É sobre isso. Alcançar pessoas. Eu tenho hoje 2 empresas, né? Eu tenho a Triângulo e agora começando aí essa estrutura da Fé Inteligente. E a Fé Inteligente, eu digo Fé Inteligente, alcançando pessoas. É Triângulo, construindo ideias. Porque nas duas vertentes que eu sigo hoje, o propósito é o mesmo, cara. Sensacional. Construção ou de pessoas ou de ideias que vão entregar coisas boas para essas pessoas, né? Sensacional. Então, brigadão. Tamo junto demais. Obrigado, meu. Gratidão. Vamos pra cima. Fechou.